eu sou filho de pais separados, né. Eu nunca vi meus pais juntos e não consigo nem imaginar meus pais juntos. Não consigo nem imaginar como é que os 2 se tiveram um relacionamento antes de eu nascer. Mas, para resumir, eu acho que uma grande parte da população brasileira tem os pais separados. Eu acho que eu não fui atrás desses dados, mas eu acredito que mais eu não me surpreenderia se fosse mais da metade da população, tá. Não sei se é só minha bolha, mas meus amigos, a maioria deles tem os pais separados, né. E o que eu percebo é que o fato dos pais serem separados, isso traz muitos problemas para o desenvolvimento do filho ou da filha, né, ausência paterna, muitas confusões. Então, assim, eu tive uma adolescência onde a minha mãe, ela me dava total liberdade para mim fazer minhas coisas, então eu só tinha que avisar ela onde é que eu iria e tudo mais. O meu pai já foi um pouco mais controlador, mas eu não aceitava muito esse controle do meu pai, porque meu pai, até os meus 18 anos, eu não tive muito contato com meu pai. O contato com meu pai eu tinha de 15 em 15 dias. Só que 15 em 15 dias, cara, é muito pouco, né? Então, o pouco contato que ele tem não é o suficiente para te trazer autoridade. Você fica meio rebelde. Muito provavelmente você ouviu só um lado da história, não ouviu o outro. Eu quero compartilhar com vocês aí o que que fez o meu relacionamento com a minha família em si ser muito mais proveitoso hoje, né? Mas foi por conta de uma atitude que eu tive, tá? Então, assim, como eu comentei com vocês, a minha mãe, eu e o meu irmão mais novo, que é da parte da minha mãe, a gente cresceu juntos, uma idade de 4 anos de diferença. Então a minha mãe sempre deu a liberdade de eu e meu irmão a gente fazer o que a gente quisesse e não colocou muita regra na nossa vida não. Só em questão de drogas mesmo que minha mãe, sempre foi muito contra, assim, a parte de sair, essas coisas, ela cara, a gente fazia o que a gente queria, assim, né. Então, minha mãe não foi uma pessoa que colocou muito limite. Meu pai, o pouco contato que ele tinha, ele queria me colocar limite, mas eu não aceitava. Eu não aceitava porque não via meu pai como autoridade para me colocar nada, né. Mas porque na minha cabeça, a gente tinha muita confusão, cara, a gente tinha muitas coisas mal resolvidas, tanto eu com a minha mãe, quanto eu com meu pai, e eu acredito que vendo o relacionamento dos meus outros irmãos, eu percebo que é muito disso, cara. Eu acho que o relacionamento que a gente tem com os nossos pais vai muito da nossa imaturidade. A gente não conhece muito o mundo, a gente acha que conhece, a gente acha que a gente é dono do mundo, mas a gente não é. E quando a gente é mais novo, a gente não quer conversar. Então, meu conselho, dos 2 centavos para você que é filho de pais separados, cara, converse com os pais de vocês, cara. Coloque os pontos nos is. E assim, eu sei que é difícil eu falar isso porque eu não tenho a noção do que você tá passando, do que aconteceu com você na sua vida. Mas o que me fez ser um filho muito melhor foi reconhecer que os 18 anos que eu vivi, os 19 anos que eu vivi mal com o meu pai, foi porque eu sempre ouvi um lado só da história. Eu sempre ouvi o lado da minha mãe. Eu nunca peguei essa informação, essa história que minha mãe contou, e nunca me questionei. Eu nunca perguntei pro meu pai: "Pô, pai, queria ouvir o seu lado da história. Me conta, o que que aconteceu?". Nunca tinha feito isso. Então, assim, eu não sei o que que aconteceu contigo, não sei que não é algo muito fácil, é algo muito de muita resistência que a gente carrega dentro de nós. Mas, cara, nunca é tarde, velho. Nunca é tarde pra você sentar e botar os pontos nos is. Não significa que um tá certo e o outro tá errado, não é isso. O ponto é você ter noção do que aconteceu, né. Numa relação de pais separados, é muito comum sempre ter um lado da história. "Ah, porque um tá certo, o outro tá errado, isso e aquilo", mas, cara, eu te garanto, os 2 tá errado. Não tem nenhum certo naquela história, velho. Não tem nenhum certo, velho. Tá os 2 errados. Mas é importantíssimo você saber o lado dos 2. Isso é de extrema importância, cara. O dia que eu sentei, eu resolvi o meu problema com meu pai em 20 minutos. Todos os problemas que eu tinha com meu pai, todas as dúvidas que eu tinha, tudo, eu resolvi em 20 minutos. Eu lembro que um dia eu não aguentava mais,
Eu não aguentava mais tanta confusão, cara, tanto problema, e eu não aguentava mais me dividir, porque assim, minha mãe era um tipo de criação. A minha mãe sempre me deu liberdade. O meu pai, ele queria estar perto de mim, mas eu não dava muito espaço e também não queria dar espaço. E meu pai queria, porque meu pai queria me colocar regras. Então, quando eu via meu pai, eu não era 100% eu. Eu era aquilo que ele queria ver. Quando eu via minha mãe, eu era 100% eu e eu tinha minha liberdade. Mas eu vivi 18 anos me dividindo, cara. Dividindo quem eu realmente era. Então eu não tinha minha essência ali, velho. Eu sempre tava me adaptando, sabe? Até o dia que eu falei, mano, chega disso, velho. Chega, mano, chega, eu não aguento mais, velho. Eu não quero viver minha vida com 30, 40 anos ainda com essas picuinhas, com esses tipos de problema. Sentei com meu pai, lembro até hoje, meu pai foi me deixar em frente à minha casa. Cheguei nele, ele foi me dar tchau e eu perguntei pra ele, pai, nunca te perguntei isso, cara. Quero saber o seu lado da história. O que aconteceu entre você e minha mãe quando vocês se separaram? O que aconteceu? Cara, eu quero saber, mano. Quero saber o seu lado da história, velho. Quero saber o seu lado da história. Meu pai contou, cara. Meu pai contou e só o fato de eu ter feito a pergunta, aquilo ali já me tirou um peso, cara. E dar a oportunidade do meu pai contar o lado dele, cara, aquilo ali mudou tudo, cara. Mudou tudo. Não significa que eu e meu pai a gente se vê todos os dias. Isso é muito importante. Não significa que você tenha que ver seus pais todos os dias, mas significa das horas e do e de quão envolvimento tem a relação de vocês. Hoje eu vejo meu pai muito pouco, mas as poucas horas que eu vejo ele, cara, é muito melhor do que antes. Muito melhor do que antes. Hoje eu vejo pouco a minha mãe, mas quando eu vejo ela, é muito mais, tem muito mais envolvimento, tem muito mais amor, tem muito mais carinho, porque eu não me deixei mais levar pela narrativa de um ou pela narrativa de outro. Eu criei a minha própria narrativa. Cara, desculpei os dois, entendo que os dois fizeram o melhor que eles podiam e tá tudo bem, mano, tá tudo certo. Então, meu conselho pra você, cara, meus 2 centavos pra você que é filho de pais separados, cara, se tá no teu coração, mano, senta e conversa com um deles, velho. Senta e conversa, não ouve só um lado, mano. Nunca tem só um lado da história, sempre tem mais de um lado, entendeu? Senta, conversa, pergunta, questiona, não fica carregando dúvidas, mano. Não carrega dúvidas dentro de você, até porque um dia, mano, pela ordem da natureza, seus pais vão embora, mano. Seus pais vão embora. Então, quanto mais você postergar isso, pior vai ser pra ti, mano, tá? Pior vai ser pra você. Você vai ficar carregando sempre essa dúvida e isso não é legal. E faça isso, mano. Faça isso enquanto é tempo, pra vocês viverem melhor, viver com mais entrega na relação de vocês, tanto você quanto você como filho, você como filha. Faça isso que, independente do que acontecer, a tua parte, isso é importante você entender, a tua parte como filho você está fazendo, entendeu? Isso que é o ponto chave do negócio, é você fazer o seu papel como filho, mano, independente de todo o resto. É aquilo que eu sempre comento aqui com vocês no vídeo, cara, foca naquilo que você tem controle. Se você tem controle de questionar a narrativa que chega em você, cara, pergunte. Foca sempre naquilo que você tem controle, cara. Sempre, sempre. Independente do resultado, independente se o que aconteceu ou das dúvidas que você tirar não fizer muito sentido pra ti, pelo menos a tua parte, cara, tu tá fazendo como filho ou como filha, tá certo? Espero aí que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, me siga lá no Instagram, tá como o Bruno Souto. Pode mandar uma mensagem lá no Instagram lá, que eu vou gostar aí de conversar com vocês. Valeu?